falta de segurança psicológica, ela demonstra quando o colaborador não pode falar o que sente, ele não pode pôr pra, né? Ele vai ser ridicularizado, ele vai ser cobrado por uma opinião que ele deu. Então, isso mostra muita coisa. Hoje é um dia especial. Tô, assim, muito feliz, eu estou, assim, grata por esse momento. Esse lugar aqui tá lindo. Gente, vocês não estão aqui, vocês não sabem como é. Maravilhoso. Tô naquele momento de glória, de gratidão, de sentimento de realização, a palavra é essa. De algo que eu vou contar aqui agora pra vocês. Esse é o primeiro episódio de muitos que, se tudo der certo e vai dar, a gente vai poder acompanhar, vocês vão poder acompanhar e a gente participar, sim, de vários encontros gostosos com pessoas agradáveis. Então, é um marco pra mim e pra vocês também. É o começo de uma trajetória, de um sonho. E como todo sonho, ele tem uma história, né? Como eu sempre começo com uma história, um conto, eu quero dividir com vocês de onde que surgiu isso. Então, há um tempo atrás, já faz mais de, sei lá, 13 anos, uns 13 anos atrás, eu estava num evento com um casal de amigos, a Sabrina e o Leandro, que são, assim, mestres na ciência da visão. Mas isso é um outro episódio, né, que não vai dar pra contar aqui hoje, mas são dois queridos. E na época, a gente estava conversando e eu dividi com eles um sonho que eu tinha, que era ter um lugar, assim, na minha cabeça era um galpão, um lugar onde eu pudesse, claro, com palco, toda a estrutura, microfones, visual, um pouco parecido do que tá acontecendo aqui, mas algo que eu pudesse estar ali compartilhando pensamentos, conhecimento, insights, com todas as pessoas que quisessem estar lá para me ouvir e para ouvir a convidados, que na minha cabeça eu também iria levar. E foi muito bacana essa troca. E nesse meu devaneio dos meus sonhos, o Leandro virou para mim e falou: Dai, eu já tenho um nome para esse seu galpão, não sei o que vai ser, porque é um nome que te define. E aí eu falei: caramba, como assim? Ele falou: Contos e Encontros com Daiane. Eu falei: uau, fiquei, como assim? Por quê? Ele falou: porque você sempre tem um conto, uma história, você sempre tem uma narrativa, algo que você traz pra gente. Você adora falar com pessoas e adoro ouvir histórias. Então eu adoro ouvir a história das pessoas, contar a história das pessoas. E aí eu falei: caramba, Leandro, Sabrina, verdade, um dia isso vai tornar realidade. Então hoje, de uma forma bem especial, eu posso dizer que eu estou iniciando um sonho que já faz, assim, mais de uma década que estava guardado. Então, por isso, hoje é um dia muito especial. E para compartilhar esse sonho comigo, para dar início, eu optei por trazer um tema, né, uma temática, inaugurar o primeiro episódio com uma temática que está super em alta, que está tirando, assim, os empresários e as empresas, os líderes da sua zona de conforto, que é sobre a atualização da NR1, de uma norma regulamentadora. E eu falei: gente, esse é o momento. Por quê? Porque eu vou ter assunto para falar, vou poder trazer convidados, é o momento da gente iniciar, a gente precisa de um pontapé, de algum incentivo. E essa norma veio para incentivar tudo aquilo que eu tenho para compartilhar, tudo que eu falo sobre felicidade organizacional, sobre liderança positiva, sobre autoconhecimento. Então eu falei: é o momento perfeito da gente estrear. E para isso, hoje, e para começar com o pé direito, o meu primeiro episódio, e falar sobre essa temática, eu trouxe uma pessoa muito especial, que é a minha amiga, a doutora Melissa Leite. A doutora Melissa, além de amiga, né, tá aqui para poder ajudar a gente a falar mais um pouquinho desse assunto, porque ela vai trazer todo o embasamento jurídico, a gente vai trocar uma ideia, porque tem muitas coisas que a gente vai ver, né, Melissa, que ainda não tem ainda algumas respostas. Então, em primeiro lugar, né, eu tenho o prazer de te convidar aqui no meu primeiro episódio, para que você possa falar um pouquinho, dividir com a gente como que vai ser isso, né, essa nova temática. Então, Melissa, antes, né, de eu começar, primeiro seja bem-vinda ao Contos e Encontros com Daiane. Seja bem-vinda. Antes da gente entrar, eu queria que você pudesse falar um pouquinho pro público, pro pessoal, para você se apresentar, né? Você já trabalha bastante tempo como na advocacia e na sua especialidade do trabalhista. Uhum. E então eu queria que você contasse pra gente como que você começou sua trajetória e o que isso significa, o que te motiva. Seja bem-vinda. Obrigada. Primeiro queria agradecer o convite, estou muito feliz e poder, assim, dividir com você, né, esse sonho, porque eu já escuto a Dai em muitos momentos e eu fico muito feliz em dividir isso com as pessoas terem a oportunidade de te escutar. Então, trazer aqui para cá os nossos cafés da manhã, os nossos almoços, as nossas conversas, as nossas ideias. Então, muito feliz e agradecida pelo convite, tá? Como a Dai falou, meu nome é Melissa Leite, eu sou advogada associada no escritório Herbert Binho Advocacia há 16 anos, que é especializado em assessoria de empresas, né? Então, a gente presta essa assessoria que abarca diversos ramos do direito aí, né? Mas eu, Melissa, faço a pasta principal de direito do trabalho, voltado para as empresas, né? Então, aí atuando tanto no preventivo quanto no contencioso. Então, assim, da gente falar para as empresas
né, como atuar no dia a dia. Prevenção, né? Exatamente. E também atuando nas defesas, nas audiências ali, nos processos trabalhistas. Então, realmente, isso é um tema que tá muita gente, né? bastante gente aí com muita dúvida de como nós vamos inserir isso na prática. E ao longo desse seu tempo, da sua jornada, com certeza você vem acompanhando muitas mudanças, transformações, né, na área trabalhista, porque como era, né, o formato do mercado de trabalho, hoje mudou muito, né? Tem também a questão do pós-pandemia, que mudou algumas configurações. Então tem muitas questões. E hoje a gente vê cada vez mais, pelo menos eu tenho acompanhado, toda essa temática, né? Essa conexão entre a legislação e o bem-estar, a preocupação do bem-estar, da segurança do funcionário, do colaborador. E aí eu queria, assim, que você compartilhasse aqui com a gente, se você percebe, você sente que as empresas estão realmente, assim, de fato, preparadas para isso, por exemplo, que a NR1 vai trazer, a gente vai falar um pouquinho mais, ou ainda há um caminho muito longo para se percorrer? Qual que é a sua opinião? Não, ainda há um caminho muito longo a se percorrer, porque no dia a dia a gente vê, primeiro assim, é importante esclarecer que a relação do trabalho é um contrato. Tem direitos e deveres. Sim. E a maioria ainda das empresas acham que se ela cumprir o que está ali, seria o básico, já é o que tem que ser feito, que seria o pagamento do salário em dia, né, você não atrasar, você não marcar, não ter uma carga horária expansiva. Então eles acham que o básico ali, e na verdade não, né, tem muito mais... Isso é obrigação, né? Exatamente. Então a maioria ainda, infelizmente, o pensamento é que só esse básico seria, e também não de incutir nas empresas o preventivo. Acho que essa é a grande dificuldade, né? Sim, então realmente um novo assusta. E aí tudo que eles pensam também que vai trazer mais encargos para a empresa, também. E aí não procura colocar dentro das empresas essa cultura aí nova. Então acredito que seja um caminho longo aí a percorrer, mas que as pessoas precisam, grandes empresários precisam estar abertos para isso, porque se acontecer de ser exigido, se acontecer de ter uma fiscalização, ele já tem isso em mãos do que ele tá. Vamos direto ao ponto, né? Vamos dar uma esclarecida aqui, o que é a NR1? Então, na verdade, para quem de repente não está tão familiarizado, mas praticamente todos os empresários sabem, né, do que a gente está falando, porque que tem funcionários, né, sabem o que é. Então, a NR1 é uma norma regulamentadora que estabelece diretrizes para essa questão de segurança e saúde no trabalho, né? A gente não está trazendo um fato novo. O que essa atualização trouxe é que dentro, né, da sua escrita ali, da legislação agora, bem recente, ela está dizendo que todas as empresas precisarão avaliar e gerenciar os riscos psicossociais. E aí, uau, né? O que é exatamente isso? Então, estudando e me aprofundando um pouquinho mais, e tá tipificado alguns itens, né? Então, o que seria os riscos psicossociais? Então, a gente está falando desde o assédio moral, assédio sexual, um ambiente tóxico, né? Imagina, isso não acontece nas empresas, né? Só que não, a gente sabe que tem líderes tóxicos, que é uma coisa que eu bato bastante, né? Um conteúdo que eu gosto de falar, porque eu falo muito da liderança positiva, uma jornada excessiva de trabalho. Então, são todos pontos que traz essa parte do psicossocial. E, de fato, as empresas hoje, não é que mascara, mas eu vou olhar para isso, e não é porque está na lei que realmente as empresas vão começar a aplicar isso ou colocar em prática. Então, como tem tudo a ver com esse assunto, que eu gosto particularmente, porque eu gosto de gente, eu adoro a temática da liderança, então eu acredito que bons líderes, eles realmente transformam a vida das pessoas. E tem aqueles que arruinam a vida das pessoas, né? As pessoas adoecem por conta de um clima tóxico, de uma empresa que não olha para o colaborador. E hoje eu posso falar também como empresária. Então, dentro da minha empresa, eu aplico, né, tudo que eu tenho de conhecimento. Então, a gente sabe que é difícil, porque a gente está falando de pessoas, mas enquanto empresa, que cada um possa fazer a sua parte, né? Que nem você citou. As grandes empresas. Eu acho que grandes empresas é até um caminho já mais conhecido, porque grandes empresas têm lá um setor do RH, tem o setor da ouvidoria, que vai lá, o canal de denúncia, tem o pessoal da CIPA, já tem uma estrutura. Agora, as pequenas e médias empresas que acabam ficando aí mais vulneráveis a uma exigência como essa. Então, muita gente ainda, muitos empresários, muitos líderes ainda não sabe, de fato, o impacto que essa atualização vai trazer ali no dia a dia. Sim. E aí, o ponto, né, que eu queria ouvir de você, do ponto de vista jurídico, como que as empresas, elas podem se antecipar e se preparar para evitar esses futuros problemas que podem vir decorrente dessa atualização? Sim. Não, primeiro assim, o que eu escuto muito é que é muito difícil ser empresário no nosso país. Então aí eles falam, mas doutora, já tenho tantos encargos, para eu ter um funcionário, só o que eu recolho, vou ter que colocar mais isso, vou ter que fazer mais isso. Então a gente vê isso no dia a dia, que tem essa dificuldade, principalmente as médias e pequenas empresas, né? Quem sofre mais, né? Exatamente. Então a gente sabe, né, que é difícil, porque a gente vê realmente quanto que custa, quanto que no final tem isso de quando sai um funcionário, né, de encargos e salário e tudo mais. Mas o empresário precisa ter em mente é que ele precisa seguir a lei.
tem muitos que falam, não, mas depois se der algum Deixa problema, eu acontecer, né? vejo, será que isso realmente, eles vão cobrar isso ou não? Mas não, se está na lei, né, que nem agora a NR1 vai entrar em vigor, essas alterações a partir do mês de maio. Do dia 26 de maio já tá valendo, exatamente, então ele precisa se antecipar. E aí, o que isso vai impactar diretamente? Se vier a acontecer algum problema na sua empresa, você receber uma ação trabalhista, ou você ter uma visita ali do Ministério do Trabalho, você já conseguir demonstrar que você tem adotado medidas para coibir isso. Então, por exemplo, na prática, o PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Risco, eu preciso detalhar ali quais são os riscos da minha empresa. Então, eu tenho ali excesso, ruído, poeira. Aí, como que eu faço? Eu apresento um plano de ação. Olha, aqui tem poeira, mas eu dou máscara. E aqui tem uma ficha de EPI que demonstra, né, que são os equipamentos de segurança, que demonstra que eu neutralizo isso. E isso, numa ação trabalhista, faz toda a diferença. Se um trabalhador lá entra pedindo, por exemplo, insalubridade, e eu tenho a documentação de que, por exemplo, olha, ele passou em treinamento, ele recebia os equipamentos de segurança, já é uma outra defesa. É que eu acho que o que fica aí, a dúvida é quais são os IPIs da segurança psicológica. Exatamente, isso está muito novo ainda. Mas, se vier a acontecer, por exemplo, algum trabalhador ou uma empresa começar a sofrer muitas demandas nesse sentido, por exemplo, de crise... o trabalhador alega que adquiriu crise de ansiedade no trabalho, vindo de um líder, por exemplo. O trabalhador alega burnout. Então, o que essa empresa fez para evitar isso? Sim. Não, mas tem aqui, olha, a gente deu palestras, né? A gente aplicou questionários perguntando como ele se sentia, como ele estava, e ele nunca relatou nada. A gente tinha um canal de denúncia efetivo, onde então você consegue apresentar isso. Isso a gente já está falando de uma defesa trabalhista, que não, aqui tinha e nunca foi. Então, agora, se uma empresa não fez nada fica bem mais difícil. É interessante você estar falando isso, porque assim, o pequeno empresário, o grande empresário, a indústria, grandes empresas, né? As multinacionais. As multinacionais, elas já estão ok, né? Ok no sentido assim, já consegue comprovar que tem algumas iniciativas, como canal de denúncia, já tem alguém do RH, um psicólogo na empresa, enfim. Tem ali uma estrutura, né? E eu acredito que só vão se adequar. Isso é um fato. Agora, quando a gente pega o micro, pequeno empresário, ele não tem nada disso. Então, a prevenção dele deve existir, porque é uma lei, como você falou, quem que deve se enquadrar? Todas as empresas, né? Eu até separei algumas perguntas, a gente vai indo na sequência aqui, mas já que a gente tá nesse ponto, você tem que fazer algo antes que aconteça alguma coisa. Os riscos psicossociais já deve ser mencionado no PGR da empresa ali. É porque também, estudando e conhecendo, né, a parte da medicina ocupacional e tal, eu até fui ver sobre isso. A questão psicossocial, ele já meio que estava ali enquadrado dentro da questão ergonômica. Ele já entrava ali de uma forma bem sutil, né? Mas não precisava você avaliar e gerenciar esses riscos. Sim, e ter um plano de ação, porque o PGR é isso. Você precisa demonstrar esses riscos e já ter dentro do PGR um plano de ação para coibir. Por exemplo, é fácil, realmente, o ruído. Você põe o tapa-ouvido lá, o tampão, não sei como chama. Né? O protetor auricular, a gente consegue. Agora, as doenças psicossociais vai ser muito mais difícil, porque... E fora isso, você demonstrar pro seu colaborador que eles já sabem que isso é um assunto que tá em evidência. Nossa, a minha empresa realmente fez algo, tá preocupado. Veio aqui um palestrante, nos falou, né? Aplicar um questionário, perguntando como eu me sinto. Então, você consegue trazer uma segurança pro colaborador, que a minha empresa, ela segue. Isso. Eu falo isso muito lá na empresa também, que nós somos uma empresa pequena, são... 4 vendedores, uma gerente, eu e minha sócia, né, que você também conhece, linda, maravilhosa, e a gente trabalha muito isso lá, né, você tem que ter um lugar, porque eu aplico lá na loja a felicidade organizacional, então é tudo pautado, né, na ciência da psicologia positiva, então você consegue criar um ambiente com segurança psicológica, mas é muito novo para muita gente. Então, uma pergunta assim, por exemplo, quem irá fiscalizar? Né? Quem irá fiscalizar as empresas? É o Ministério do Trabalho. Exatamente. Então, os auditores fiscais, eles têm essa responsabilidade de fiscalização. Só que assim, nós não temos hoje, na prática, um contingente. Então, tem empresas, eu já atuo, tem 10 anos, eu nunca sofri uma fiscalização. Porque realmente eles não têm contingente para ir de empresa em empresa. Geralmente, a fiscalização acontece quando há algo pontual. Por exemplo, ou há uma denúncia ou há uma trabalhista. Os clientes do ano passado, teve um acidente de trabalho, principalmente na construção civil, um acidente de trabalho na obra. Depois disso, a gente já sabe que vai vir a fiscalização, porque tem um comunicado, emite o CAT, o comunicado de acidente de trabalho, e aí eles vão fazer a fiscalização. Mas pode acontecer que você tenha essa fiscalização. Ou, por exemplo, muitas denúncias no Ministério do Trabalho. Olha, aqui, vamos supor, 5, 10 colaboradores falaram, olha, que a gente tem um líder tóxico que faz uma pressão psicológica, nos dar metas impossíveis, e ele cobra. Vamos nos reunir, pode ter um ele usa palavrão nas reuniões, ele expõe ao ridículo as pessoas e começa a ter um monte... E aí, sofre. E como é que você vai comprovar que não, aqui na nossa empresa, não, isso não acontece, ou aqui a gente já tem medidas, a gente adota medidas, vai ser esse o caminho. A gente também não sabe na prática como vai ser, né? Como vai ser. Como agora abriu, e muitas pessoas realmente hoje, até vai ser difícil a gente separar o que vem do trabalho e o que vem da vida mesmo, porque hoje em dia muitas pessoas têm as doenças sociais. E aí, o que a gente fala um pouco na questão da felicidade organizacional, não existe separação.
Porque nós somos um só. Sim. Então, já se ouviu falar muito, você deixa os seus problemas pra fora da empresa. Não tem como você falar, dá licença, o problema fica aqui, que eu vou entrar pra trabalhar e você fica aí na porta. Não, você vai entrar com seus problemas. Sim. E acho que é isso que o gerente, o líder, o dono da empresa, a empresa, os colaboradores, a equipe tem que estar preparada. A pessoa, ela vem com tudo. Claro que tem que ter toda uma empatia, toda uma conscientização por parte da empresa de saber que somos um só. Então, vai acontecer. Agora, claro, é como eu falo, né? O próprio burnout, tipo, ele não acontece do dia pra noite, né? Sim, é um processo. Ele na verdade, a doença. A pessoa não começa já nesse estado. É o copo que vai enchendo e aí quando ele adoece, ele entra nesse estado. Então, a empresa não viu nada disso? Será que foi só uma questão pessoal? E se fosse pessoal, você como gestor, como líder, não estava sabendo o que estava acontecendo com o seu colaborador? Poxa vida, vocês trabalham, a gente passa a maior parte do nosso tempo no ambiente de trabalho e dentro do ambiente de trabalho, ninguém percebe que você estava tendo problemas na sua vida pessoal. Então, eu acho que é esse cuidado, eu digo que é um marco. Essa atualização da NR1, pra mim que sou um agente da felicidade, eu levanto a bandeira, eu acho que isso é importante, não é fácil para os empresários, porque eu também estou na posição de empresário, sei como que é, tem muitas questões, mas é possível, né? Se você quiser, é possível. E a gente até conversou sobre isso, né? Poxa, como que na prática? Porque não é para todo mundo. Não, e tem alguns, inclusive, agora empresários falam, não, doutora, mas se eu tiver que, então, fornecer psicólogo, é melhor eu fechar a empresa, porque todo mundo tem problema psicológico, então eles ainda estão resistentes, né? Não sabe nem como fazer, na verdade. E assustados, assim, como é que isso vai ser na prática? Não, mas não é isso. A gente vai ter que demonstrar que na sua empresa, né, tem medidas, nós temos um plano de ação que lá, se realmente acontecer, a pessoa tem como comunicar. Sim. Lá ele ouviu uma palestra, né? Ele participou de uma palestra. De um treinamento, líder, de uma dinâmica. Ele conseguiu expor o que ele sentia. Então, a gente vai ter que começar degrauzinho por degrauzinho. E começa realmente dos empresários, depois dos líderes, para aplicar isso nas empresas. É isso que eu ia falar, né? Porque assim, a gente tem analisando bem a estrutura dentro da empresa, você tem ali, né, a pessoa que trabalha, vamos falar numa estrutura básica, né? O pessoal lá de frente, que tá atuando, realizando, aí vem a liderança e vem a alta liderança, a diretoria da empresa. Não adianta nada, né? Tem que ser todos, né? De cima para baixo, porque é o que eu falo, isso tem a ver com a cultura. Então hoje, eu falo muito sobre cultura organizacional também, e assim, a cultura da empresa é a cara do dono, vamos dizer, é o seu jeitão. E ok, às vezes você não é essa pessoa que tem tato com as pessoas, não sabe como lidar, então você contrate um gestor e um líder, ou uma consultoria, ou uma palestra, um treinamento, para que te dê ferramentas para que você saiba como lidar com a situação. Isso também é autoconhecimento. Sim. Se você sabe que não tem esse talento, então não queira enfrentar ou não fazer nada. Tenha uma atitude de trazer algo para prevenir essa situação dentro da sua empresa. Sim. E isso não acontece. Então, é como você falou, não tem contingente para poder fiscalizar. Essa fala traz muitas informações para grandes empresários, para pequenos. Então, não vai vir fiscalizar, deixa para lá. Só que o que vai acontecer? O colaborador vai adoecer, ele vai se afastar e a informação vai chegar. Eu até separei aqui, né, que tá super em alta esse assunto. Então, assim, agora, recente, o INSS divulgou, não sei se você acompanhou, qual foi o aumento de 2023 para 2024, foi 67, 68% de afastamentos por saúde mental. Saúde mental. Né, pela parte de saúde. E a gente vê uma dificuldade muito grande desse colaborador se afastar. Sim, que é uma resistência, né? Os próprios, bom, INSS em geral, né, mas para detectar que essa pessoa está doente, né, psicossocialmente, é difícil. Mas olha, o INSS colocou, né, eu não tenho aqui, são mais de 472 mil licenças. Então, o que estão trazendo? Que o Brasil está numa crise mental. Sim. Então, assim, ok. Será que esse número vai diminuir? Porque agora, sabendo que vai ser mais difícil, de repente, de conseguir um atestado, um afastamento por isso. É uma preocupação. E eu acredito que até para tentar estancar esse número de afastamento, porque aí acaba que... É isso, preventivamente, que é o que eu falei. Eles vão falar, olha, as empresas têm que cuidar dos seus colaboradores. Porque ninguém vai adoecer do dia pra noite. Para não chegar aqui, a gente tem um número excessivo de afastamentos, porque aí quem paga a conta, no final, é o governo. Então, vamos instituir regras para que isso também não aconteça. E lá na empresa tenha algum tratamento, um filtro para que barre isso. Eu brinco que é repensar. É um novo modo de você gerir o seu negócio, de você administrar a sua empresa, de você olhar para sua liderança, porque existe todo esse assédio silencioso, né? O assédio moral silencioso. A pessoa nem sabe, será que isso é assédio? Só de você estar pensando se é um assédio ou não, você já é um canal para você saber que sofre, que na sua empresa há falta de segurança psicológica. Que a falta de segurança psicológica, ela demonstra quando o colaborador não pode falar o que sente, ele não pode pôr pra, né? Ele vai ser ridicularizado, ele vai ser cobrado por uma opinião que ele deu. Então, isso mostra muita coisa. Eu venho acompanhando muito o que você fala dos líderes e como a importância dos líderes. Porque o líder é quem diretamente lida com o colaborador. Muitas vezes o dono da empresa... Nem é o... Não tem, ele tem muito pouco contato, ou quase nenhum. Então, assim, o líder que tem esse contato direto deve ter essa percepção, e muitas vezes os próprios líderes são os causadores. Sim, na grande maioria. É triste dizer isso, né? Mas às vezes a pessoa não tem conhecimento. E outra, né? Tem um outro dado importante. Muitos líderes, como eles se tornaram líderes?
eles eram eficientes e bons naquilo que eles faziam. Então, executando uma tarefa. Se destacou, opa, você faz bem isso, vou te colocar na liderança. Ok. Só que na liderança você vai lidar com pessoas. Então, não é todo colaborador que se destacou, que vai bem em alguma coisa, que serve para ser líder. Sim. A liderança, ela é desenvolvida, sim, dá para você desenvolver. Claro que quando a pessoa tem a liderança nata, muito melhor. Mas assim, o líder, às vezes ele se torna líder e a empresa faz lá um treinamentozinho, é isso aqui, acabou e você tá pronto. Não tem treinamento quase que nenhum para lidar com as Aí pessoas. vão falar, hoje a gente ouve muito falando, essa nova geração, que é o grande desafio também. A nova geração não quer saber de liderar, de ter um cargo melhor. Claro, eles ouvem vocês falar que estão todos adoecidos, estão afastados, estão malucos, que ser líder é um saco, que é difícil. Você vai querer isso pra sua vida? Então, assim, a gente tem que repensar. É uma nova forma. Então, essa NR1 atualização, essa atualização, né? Ela veio, acho que é um marco muito importante. Por isso que me incentivou, assim, me deu um boom de começar a gravar esse episódio. Porque é um alerta. É todo mundo que vai se adequar agora, que vai se preocupar com isso? Não, claro que não. Eu já venho trabalhando na felicidade organizacional há um tempo. É mais, assim, efetivo há 3, 4 anos. Mas já estudo isso há bastante tempo, desde que quando eu fiz a pós da psicologia positiva. E você vê que é uma bandeira mesmo, que você tem que fincar ali, tá disposto a realizar, e não é para todo mundo. Só que as empresas estão aí. E a gente tá falando nessa questão da fiscalização. Ninguém vai fiscalizar, ok. Quem que pode, não vamos ter fiscalização, mas se acontecer, você tem que se defender. Sim. Já, isso tá claro. Então você tem que ter um plano, já deixar pronto no seu PGR. Todas as empresas vão precisar, aí a gente vai avaliar aqui, se me corrija se eu estiver errado. Precisa primeiro também identificar os fatores de riscos. Sim. Então, o levantamento dos fatores de riscos é um caminho. Se houver levantamento e ali é uma empresa que há risco, ok, você tem que ter um plano. Então, não é todo mundo que vai ter que ter lá o plano de ação, pelo que eu fui estudar o assunto. Tá bem novo, mas depende muito do segmento. Por exemplo, se... tem alguns, né? Por exemplo, banco, eu acho que não tem como. Exatamente. Escolas, talvez. As cobranças de metas excessivas e tudo mais, a gente já, com certeza, ali vai ser identificado. Sim. Aí como? Mas acho que vai ser um marco, pelo menos, para tentar ouvir o colaborador. Nossa, primeira vez, eu apliquei um questionário aqui, ou então uma dinâmica, e me foi passado, por exemplo, que o líder X, as pessoas reclamam. Como? A gente deu um primeiro passo de ouvir, tentar ver. Ou então o empresário parar e ver. Será que na minha empresa tem algo que acarreta ao funcionário? E outra, no fundo, né, Melissa? Eu acho que a gente sabe. Porque assim, também, eu posso falar, porque também trabalhei 20 anos numa multinacional. Vi muita coisa, tem vários podcasts para gravar, né, para falar um pouco disso. Mas também tem aquela questão do colaborador se sentir, aí vem a tal da segurança psicológica. Sim. Né? Se eu falar, será mesmo que ninguém vai saber? Será que é realmente sigiloso? E muitos não tem para quem falar. Sim. Porque é o próprio líder que é o assediador. E ele falou, eu vou falar pra quem? Aí será que se eu falar no RH, será que alguém não vai reportar o líder? A pessoa fica ali naquela situação, até que desenvolve, de repente, uma doença social. Então é muito difícil. Eu tô falando isso porque algumas pessoas podem estar assistindo, a gente viu algumas polêmicas, a gente trocou isso, né, sobre os comentários que estão acontecendo por aí. Utopia, isso não vai dar certo. Eu vi muitos empresários colocando, e quem que vai cuidar do psicossocial do empresário? Tem várias discussões, os comentários, né? Nos vídeos que a gente... Tem muita discussão que a gente acompanha. Eu gosto de ver nos comentários das pessoas falando. Por parte dos empregados isso não vai ser aplicado. Porque eles não acreditam. Na minha empresa, nem a cesta básica eles entregam. Quem dirá? Então tá muito longe. Mas eu acho que já é um avanço enorme, porque tá na lei. E se tá na lei, a pessoa tem que se preparar para cumprir. Né, para tentar pelo menos olhar, nossa, se estão cobrando isso, o que eu posso fazer? E tem que acreditar que o empresário tem que realmente olhar para o seu colaborador. Sim. Essa é a intenção também. E outra, eu tinha até separado uma pergunta aqui para você, né? Legal, Melissa, mas na sua opinião, como que o empresário e o colaborador, né? O colaborador que vê que, mas está acontecendo, eu tô denunciando ali internamente, falei para e nada acontece, como que eu posso me respaldar, tal? Eu ia perguntar isso para você. E do ponto de vista do empresário, porque assim, tem aquele colaborador também, eu ouvi isso em algum lugar aí, né? Assim, a regra do jogo é clara, e você tá aqui pra jogar. O que você não pode é jogar contra. Então, você pode sair do jogo a hora que você quiser. Você pode sair da empresa a hora que você quiser. Você não é obrigado a ficar lá. Então, se você também já identificou que aquela empresa não tem a ver com você, não tem a ver com seus valores, que tá sofrendo, claro que a gente tem conta pra pagar. Não vamos ser também hipócritas de não, larga tudo e abandona. Não, mas assim, já se prepara. Se você tá vendo que ali não vai rolar, se prepare e saia. Mas a gente sabe que tem uma parcela de pessoas que vai se beneficiar, né, da lei agora. Sim. Vai falar, então agora eu vou cavar, né, culturalmente, a gente vê que a maioria dos empregados, para pedir demissão, só se ele tem um alto cargo, que ele já tem uma proposta de uma outra empresa, mas assim, a grande maioria, eles não querem pedir demissão, porque eles acham que vão perder os direitos, quando na verdade é um contrato. Sim. Eu posso rescindir como o empregador pode rescindir, só que eu tenho que pedir demissão, faço a cartinha e tudo mais. Mas eles não pedem. Então, eles ficam criando situações para que o empregador
Ah, não, pra mim não dá mais, mande embora. Pra quê? Porque tem a multa dos 40% da FGTS, ele recebe o seguro-desemprego, então ele tem essa visão de que a grande maioria, infelizmente. Mas se o colaborador, até pros empresários aqui, né? Quando um colaborador tá fazendo isso, assim, então já que eu não tô feliz aqui, nada vai mudar, então agora eu vou começar a demonstrar, né? Eu quero dizer assim, pegar a lei e trazer em benefício do colaborador contra o empresário pra tentar acionar, assim, né? Tem algum resguardo, né? Então, o que ele vai precisar fazer isso? Não, na minha empresa... Eu faço isso. Eu faço, tenho isso. Se ele começar a ter demandas nesse sentido, não, aqui a gente cumpre, a gente adotou as medidas tais para que isso não aconteça. E tudo que você tiver preventivo, documento, já é uma outra defesa, um outro olhar, seja em que esfera for, administrativa, do Ministério do Trabalho, judicial, nas ações trabalhistas, já é uma outra questão. Mas o importante é você ter como demonstrar que você teve medidas na sua empresa. Porque realmente vão ter pessoas, realmente, agora eu já não estava mais querendo ficar, e agora com isso eu desenvolvi. A gente tem colaborador que apresenta atestado falso. Então. Então tem N situações. Mas, pelo menos, o empresário ter como comprovar o que ele efetivamente fez. E eu acho que é como eu falei, um marco, uma nova fase, é uma nova forma de pensar para o colaborador também, porque a partir do momento que você implementa uma palestra, um treinamento, um conteúdo, né, para o seu colaborador, saber que você vai adotar algumas medidas, ele também sabe a parte que ele é responsável, né, a parte que lhe cabe. Eu coloquei aqui, né, quem que é, então, na verdade, o levantamento dos fatores de riscos, para construir o PGR, ele deve ser feito por quem? E aí o que eu fui me informar por qualquer pessoa. Sim. Qualquer pessoa, não precisa ser uma pessoa específica. Então, normalmente, quem tem que ser essa pessoa? O empresário, ou um profissional que você contrate, enfim, não precisa ser só um psicólogo, uma pessoa da segurança do trabalho, não. O levantamento dos fatores de riscos podem ser qualquer pessoa. Então, ok, já é uma primeira informação para todos os empresários. Aí você vai dizer, ok, Dai, mas eu vou chegar lá para meus funcionários e vou dizer, viu? Você acha que tá trabalhando demais? Você acha que né? Então, na prática, tem essa dificuldade. Mas esses levantamentos nada mais são do que os riscos ocupacionais que a gente falou. É que não tem os IPIs definidos para a parte psicossocial. Então, tem várias ferramentas, né? Você pode desde fazer uma pesquisa, um formulário onde o colaborador vai responder. Eu, por exemplo, meço, através da felicidade organizacional, a felicidade dos colaboradores. E as perguntas são perguntas que te mostram alguma coisa. Então, você tem que fazer um raio-x ali para saber se há necessidade de atuar ou não. Eu acho que se você for perguntar nas empresas médio e pequeno porte, eu não consigo te falar em porcentagem, mas a maioria vai falar, não, nunca ninguém me perguntou como eu me sinto, ou se tem algo que eu estou insatisfeito, tem algo... Então, assim, vai ser já um primeiro passo. Se pelo menos o empresário falar, não, eu vou aplicar, ter um profissional aqui para aplicar, para perguntar, para ter uma conversa, para levantar. E aí, de repente, vai até se surpreender com as respostas. Ou não, né? Porque assim, às vezes ninguém vai responder, porque você nunca perguntou nada, em 20 anos, você senta agora, quer que eu te conte tudo? Sim. É igual um relacionamento. Né? Você não agiu com né? Você estava ali escondendo, vai levando, aí você chega e quer, vai dar separação. Então tem que ter cuidado, né, pra fazer isso. Aos poucos vai ter que ele tentar inserir dentro da empresa dele o que ele consegue aí fazer de medidas. Agora, o que eu vi também, né? São coisas diferentes. O levantamento dos fatores de riscos é uma situação que pode ser feita por qualquer pessoa. E eu vi alguns vídeos na internet falando sobre a avaliação psicossocial, que são coisas diferentes. A avaliação psicossocial, ela tem a ver com o indivíduo, é feito por um psicólogo, por um médico, que vai testar lá o indivíduo. Os fatores de risco, ele é laboral, é ali, né? O que acontece no ambiente do trabalho. Então, existe uma diferença entre o levantamento dos fatores de riscos e a avaliação. Então, por exemplo, o Ministério do Trabalho, ele traz que esses riscos, os fatores de risco são relacionados ao ambiente. O que acontece ali, dentro do ambiente, na organização do trabalho da pessoa, aquilo que ela precisa fazer, e aí sim, como que se implica em alguma situação. Já a avaliação é diferente, porque é individual. Então, são coisas distintas em momentos diferentes, porque tem algumas pessoas confundindo isso. Então, a avaliação... ela é feita por um profissional. Porque primeiro eu vou levantar quais esses riscos e transportar isso para o PGR. Depois, um plano de ação. E aí, como eu vou aplicar esse plano de ação? Não, e aí eu tô dizendo isso diferentes porque, de repente, no levantamento de fatores de riscos, ok. Eu não percebo aqui, é uma empresa pequena. Então, assim, uma palestra, um treinamento é o suficiente, né? É por isso que depende do nível do fator de risco que vai caracterizar você realmente ter lá toda uma estrutura. Então, isso que não tá muito claro na lei ainda, eu acho que vai levar um tempo, né? Foi muito sucinta, né? Ela só disse sobre a obrigatoriedade de apresentar o levantamento dessas psicossociais, mas não trouxe detalhes de como isso tem que ser feito, como deve ser feito, como deve ser apresentado. Então, a gente vai ter um caminho ainda aí para todo mundo se adequar e ver como é que vai ser feito. E todos os empresários têm que estar de olho, assim. Essa semana eu recebi a ligação de um amigo meu,
falando que ele tinha me indicado para um amigo dele que tem uma transportadora numa outra cidade, que é uma empresa grande. Ele falou, Dai, você não sabe, eu fui comentar lá com meu amigo e tal, e foi uma empresa lá, uma consultoria, e já mandou pro cara um plano de treinamento absurdo, um valor alto e tal. Claro, as empresas e as pessoas que estão por dentro vão surfar na onda, né? Sim. Cada um vai entregar o seu pacote de produtos e serviços, mas o que é importante os empresários também saberem é isso. Depende do tamanho da sua empresa, né? Talvez você não precisa ter tantos recursos, implementar tantas regras, porque a sua empresa, de fato, não precisa. Ali tem poucos funcionários, você é um empresário que está dentro da empresa todos os dias, você consegue cuidar um pouquinho. Então, um vídeo que você passe, uma pesquisa que você faz com um profissional, alguma coisa pequena, você não precisa de fato ter... Você pode até observar as pequenas coisas, assim, eu tenho uma empresa, por exemplo, tem 10 funcionários, eu não tenho uma rotatividade grande, então os funcionários entram e ficam. Já é um indício, né? Agora, se você fala, não, gente, a minha empresa aqui acontece alguma coisa, não fica 6 meses, a pessoa não... Aí você começa a tentar ver o que eu preciso fazer aí pra... dirimir esses eventos sociais. Mas, na prática, realmente vai ser muito difícil a gente, por enquanto, já dar um raio-x do que vai ter que ser feito. E aí não tem nada ainda, né? O empresário precisa até tomar cuidado, não precisa se assustar e, olha, eu já preciso contratar, eu já preciso... Não, calma, vamos ver como é que... Vai andar, né? Isso. Claro que aqueles que já estão, por exemplo, né? Eu venho acompanhando um pouco porque eu já tenho algumas empresas que eu tô fazendo mentoria, porque isso já... E olha que engraçado, né? Eu falo que o universo conspira a favor, tal. Então eu já vinha nessa onda de começar a falar muito, bem mais, ser mais enfática mesmo nas minhas redes sociais, falando da liderança tóxica, trazendo ferramentas, tal. Sim. E aí tô fazendo algumas mentorias. E o que eu tenho comentado com esses empresários que estão aí comigo, você já tá na frente. Essas pessoas já são empresários diferentes. Sim. Porque eles já decidiram olhar para as pessoas lá atrás, né? Porque assim, se você está fazendo um trabalho de liderança, de felicidade organizacional, de autoconhecimento da liderança, isso já mostra que você se importa com as pessoas da sua empresa. Sim. Então, por isso que eu brinco sempre, não é para todo mundo, não era. Agora, todo mundo vai ter que, de alguma forma ou de outra, se adequar, nem que seja minimamente uma palestrinha ali, né? Alguma coisa que você tenha que fazer. Você mesmo pode fazer. Você pode estudar e você aplicar isso dentro da sua empresa. Claro que vamos contratar palestras, mentorias, consultorias, a gente adora. Mas, de fato, não é para todo mundo. Quando a gente fala de felicidade organizacional, tem um ponto importante. Para a gente falar desse estado de felicidade do colaborador, a empresa ela já tem que estar num outro nível de maturidade. O empresário que ele não está conseguindo pagar as contas, que a saúde financeira da empresa dele, ele tá, sabe assim, vendendo de manhã e pagando uma conta, tá devendo, tá enrolado, tá estourado, que é a realidade de muitos empresários no Brasil hoje. A gente vai falar para ele que ele tem que cuidar da felicidade do colaborador, ele vai falar, minha filha, sim, pelo amor de Deus, né? Deixa lá. Infelizmente é uma grande parcela. É a realidade. Então, Nossa. Também, quando a gente fala com os empresários, você tem que ajudar o seu colaborador, encontrar um significado, ser feliz no trabalho, é responsabilidade sua como empresa, como líder, mas ele tem que estar fazendo a lição de casa. Muitos empresários acham que porque tem uma área de lazer dentro da empresa, porque de sexta-feira pode vir sem uniforme, porque isso traz felicidade para o colaborador. E não é sobre isso. A gente está falando de salário emocional, a gente está falando de segurança psicológica, são outros fatores que muitas vezes não têm a ver com o dinheiro. O dinheiro é importante, sem dúvida. Quando o empresário fala, não, mas eu pago em dia. Oi, é sua obrigação, né? Mas aqui eu dou, sei lá, vale transporte. Por quê? Você poderia não dar? São umas perguntas assim que às vezes... Mas é a grande mentalidade. É a realidade, dele fazer a mentalidade. o que ele já está obrigado, que seria o básico mínimo, que é a obrigação dele dentro do contrato de trabalho. Ele acha que é o... Porque às vezes... Que é o plus, né? Que já é o a mais. Porque o vizinho, de repente, não faz. Não, mas se você for trabalhar ali, lá ele atrasa o salário. Então ele toma como base, às vezes, as diferenças ruins. Em vez de, não, mas naquela empresa ali, eles se preocupam com a saúde mental do trabalhador. Né? E isso, hoje em dia, faz toda a diferença. Sim. Faz toda a diferença. Eu brinco lá na empresa, que eu falo para as meninas, eu falo, gente, vocês estão todo mundo aqui, o mercado... Aquilo que a gente... Tem um gap, né? Todo mundo tem. Mas o mercado não atua dessa forma. Mas eu não sou o mercado. Nós somos diferentes. A gente está implementando coisas diferentes, porque aqui é diferente. Então, é aquela historinha do jogo. Fica aqui, vamos entender o que a gente está propondo para você, aí sim você poder fazer as suas, porque, como você falou, é um contrato onde eu e você vamos assinar aqui. Tem que ser bom para mim, mas tem que ser bom para você também. Sim. E acho que isso é uma evolução, a gente vem evoluindo, as empresas vêm evoluindo, mas tem muita coisa, né? Eu brinquei, aqui em algum momento eu falei sobre os bancários e os professores, que a gente vem ter muito afastamento, e não é porque eu sou casada com um ex-bancário que perdeu os cabelos, né? Mas, assim, a gente sabe a pressão que é e os grandes afastamentos que tem, a gente tem muitos amigos, conhecidos que adoecem. Por quê? E não é porque assim, então tá bom, não pode ter meta? Não é sobre isso. É uma meta, tem que ter um sentido por trás. Você tem que vender um produto que não é bom pro seu cliente, mas é porque você tem que vender para bater uma meta. Isso é honesto? Não é honesto. E aí a pessoa leva aquilo para dentro. Porque é contraditório com os valores dela. Então eu tenho que vender algo para você em que eu não acredito.
E metas inalcançáveis, né? Assim, absurdo, né? Como que pode? Então, assim, faça de tudo para vender. É mais ou menos isso. Então, são empresas e negócios que naturalmente já têm essa cultura, né, de afastamento, de problemas psicológicos, da saúde mental. Então, eu acho que, nesses casos, há um holofote para esse tipo de empresa. Mas elas já têm uma estrutura maior. Acho que a grande preocupação são as pequenas e médias empresas que não têm toda uma... Nada, não tem nem estrutura, não tem nem departamento de RH, a empresa é pequena, enxuta, o dono faz tudo. Ele é o administrador, ele é o contador, é tudo, faz tudo, né? O RH, a diretoria. Então, é para esse tipo de pessoa que eu acho que fica um pouco mais... então, como você falou, também não tá na hora de sair correndo, mas é algo muito importante. Eu digo que é uma vitória, uma conquista pra gente que se preocupa com a saúde mental do colaborador. Mas há também um caminho aí a percorrer longo. Mas né? eu acho que só de nós estarmos discutindo isso já é um primeiro passo. Porque, por exemplo, muitos clientes já perguntaram: Melissa, como é que vai ser isso na prática? O que eu preciso fazer? Como é que vai ser cobrado? Então a gente abriu uma discussão e de repente um olhar de como eu posso aplicar isso na minha empresa. Né? Não, e eu vi também, que nem eu falei, né? Esse meu amigo que falou, foram lá na empresa. Então, existem clínicas, né? Vamos supor, de medicina ocupacional, que estão já atuando. Eu vi, por exemplo, uma que vai ter agora próximo, palestras. Então, pra realmente falar, acho que ou pra acalmar os ânimos, ou pra orientar. E tem aqueles que não tem nem ideia do que a gente tá falando. Mas o que é isso? Foi muito engraçado, porque eu publiquei um tempo atrás falando da NR1, aí vários amigos que sabem que eu falei ficam me mandando vários vídeos, vários eventos que vão ter da NR1. E eu acho bacana, porque isso mostra que você levou uma mensagem, as pessoas te conectam àquele assunto. Sim. Mas é como você falou, são de quantos clientes vocês têm lá no escritório, quantos que chegaram pra você e falaram, viu? Eu tô querendo saber, deve ser uma minoria. Sim. Porque aqueles que trabalham na prevenção são mínimos, né? Então, como eu falei... A maioria... Não, doutora, se isso der problema, a gente vê o que faz. Depois você me conta o que eu tenho que fazer. Vamos aguardar. Isso nos assuntos básicos, assim, de repente não ter um controle de jornada ainda no... E como é que eu vou falar pra esse empresário... Nossa, imagina, ele não tá nem preocupado com a jornada do trabalho. Que ele tem mais do que 20 funcionários, mas não tem ainda ali um ponto biométrico na empresa, que ele tem que... Ele precisaria, né? Que já é lei pra ele. Exatamente, que ele tem que ter isso. Aí vou falar pra ele que ele vai ter ainda que se preocupar... Cuidar da parte... Então tem gente que não tá pronta para esse assunto, mas é importante a gente começar aí a sementinha de todo mundo se preocupar, pelo menos querer saber o que é. Sabe o que eu queria te perguntar? Que é uma dúvida que eu tenho mesmo. A felicidade organizacional. O que é? Porque eu não consigo nem explicar para alguém. Na verdade, olha só, vamos lá, vou aproveitar uns minutinhos aqui. É você trabalhar exatamente isso, você olhar para o colaborador dentro da empresa. Então, é aquela pergunta, todo mundo quer ser feliz. Então, como é você ser feliz no trabalho? Então, existem caminhos para essa construção da felicidade no trabalho. Tá. Então, não é todo mundo que trabalha com o que gosta. Não necessariamente envolve dinheiro, não é isso? Claro que não. É essa... Não, a pessoa precisa... Claro que, ok, eu vou ter que estudar, ou vou fazer um curso, uma especialização, ou vou contratar alguém para falar sobre isso, ok. Mas, quando você olha para isso, é você ajudar o seu colaborador a encontrar um significado, um propósito no que ele faz. É ele olhar para ele dentro do ambiente do trabalho que ele tá e olhar, faz sentido o que eu faço aqui? Eu gosto. Afinal, eu passo a maior parte do meu dia trabalhando. Sim. Então, se você tá num ambiente onde você não gosta do que você faz, o propósito da empresa não te encanta. Então eu brinco que, por exemplo, o segmento do fumo, né, do cigarro. Gente, eu não conseguiria trabalhar, mas eu não tenho nenhum emprego, só tem esse, eu vou ter que trabalhar lá. E aí? Mas você entende que é um conflito interno? É um conflito de valores? Então aquilo vai, ao longo do tempo, vai te adoecendo por dentro, né? Porque você consegue, é uma coisa sua. Você não pode chegar na empresa e falar, olha, eu não vou vender cigarro porque eu não concordo com isso. Não, você tem que entregar. Então a felicidade, não só no trabalho, como na vida, ela não é um lugar onde você vai chegar. Ela é o momento que você está vivendo, é no aqui e no agora. Então a sua felicidade, por exemplo, a minha felicidade aqui, nesse momento de estar com você, é agora. Eu não vou chegar em algum lugar, né? Não é um ponto, olha, quando você atingir aquele lugar, você vai estar feliz. No trabalho é a mesma coisa. Você vai ter essa sensação de bem-estar, de engajamento, aonde você estiver. Você pode trabalhar questões que vão te ajudar a encontrar essa felicidade também no ambiente de trabalho. Então não adianta nada você estar numa empresa onde você entende o propósito, você gosta do produto, você vai vender, e o ambiente é péssimo. Então tem dois grandes pilares, que um é o do trabalho mesmo, a felicidade no trabalho, ela fala sobre isso. O primeiro pilar é o trabalho em si, então se ele tem significado, se ele tem propósito, se você consegue, né, identificar isso, traz resultados para você, e se ele é um ambiente onde tem relações positivas, onde você tem segurança psicológica, onde você tem autonomia, onde você consegue trabalhar bem no ambiente que você tá. A junção desses dois pilares é que traz esse ambiente de felicidade e a pessoa se sente feliz no local do trabalho. E eu imagino a transformação que deve ter depois. Eu sou suspeita, claro, e aí eu brinco lá, quando comecei a implementar isso lá na empresa,
Eu falava pras meninas, felicidade no trabalho não é a gente sorrir o tempo todo, vamos abraçar a árvore, todo mundo se abraça, não é sobre isso. Porque é uma empresa com problemas, nós vamos ter problemas, nós vamos ter questões, mas nós vamos trabalhar dentro desses 2 pilares que eu falei, que é o trabalho em si e as relações, porque através do autoconhecimento e da liderança ajudando, a gente consegue passar por esses problemas ou as questões de uma forma mais prazerosa, com mais satisfação, com mais senso de propósito. Então é muito difícil quando você não consegue causar isso no seu colaborador. Eu contei a história outro dia para uma conhecida nossa, inclusive, a gente tá passando pelo processo, e eu falei, olha, foi feito um estudo dentro de um hospital, já aplicando os conceitos, né, da felicidade no ambiente de trabalho e da psicologia positiva. E aí, das pessoas, do entrevistador do programa, que tava ali, né, foi conversar com a recepcionista do elevador. Sabe, aquela que fica no elevador? Hoje, a maioria dos lugares não tem mais, mas isso já... E na época, foi conversar com ela, mas alguns lugares tem. E aí, ele falou, o que você faz aqui? É meio que óbvio, né? Sentado com o seu andar, né? Era uma pergunta, ela falou, eu sou responsável por tornar o ambiente das pessoas que chegam e saem do hospital melhor. Uma sensação melhor. Aí o cara... Poxa, como assim? Ela falou, claro, porque eu que vou levar as pessoas por andar onde ela vai. Muitas pessoas chegam aqui doentes, com dor. Então, eu sou a pessoa, eu sou o primeiro contato. Então, se ela chegar aqui, sentir um ambiente acolhido, ver minha felicidade, o meu sorriso, isso vai fazer toda a diferença como ela vai chegar. De fato, se chegar num elevador, qual andar? Pra onde a senhora vai? Eu tô com dor. Não, tá bom. Próximo, né? Fica um negócio, andar 3, chegamos. Não, então assim, seja bem-vindo ao hospital tal. Então, foi feito todo um trabalho. E ela falou isso. Ela falou, e quando a pessoa tá indo embora... eu também sou a pessoa que vou deixar uma boa impressão do lugar onde ela saiu. Então, assim, fantástico. O que essa colaboradora do elevador representa? Ela representa, assim, ela encontrou ali um significado pro trabalho dela e tá totalmente alinhado com o propósito do hospital, que é cuidar das pessoas, Nossa, nós trazer... teríamos um mundo muito melhor. Então, não seria? Olha, isso que eu falo. Se tivesse essa transformação dos colaboradores. Todos os lugares. Mas isso é uma sementinha que a gente vai plantando aos poucos. Então, não é fácil. Então, assim como essa conquista da atualização da NR1, as pessoas têm que querer, né? Se você trouxer isso pro seu colaborador, é diferente. Eu brinco lá na empresa, por exemplo... Uma vez, uma colaboradora, em especial minha filha, nossa, né, colaboradora menor, aprendiz, estava reclamando, mas eu não aguento, eu tenho que ficar ali toda vez limpando os óculos, tal, não sei o que. Eu falei pra ela, olha, encontra um significado pra você estar ali limpando o óculos. Porque toda vez que alguém experimenta, tem que passar por uma higienização. Afinal, é um acessório que a pessoa coloca no rosto, então ele tem que estar limpo, higienizado. Então encontra um sentido pra isso. Qual é o propósito de você estar fazendo isso? Se você não gosta, mesmo que você não goste de fazer algo, procure isso. Eu falei pra ela, pensa que pelo menos, olha, pensa assim, se eu deixar tudo limpinho, higienizado, as pessoas que entrarem aqui vão falar, nossa, que ótica limpa, tudo arrumadinho, organizado, e ele comprar porque ele sentiu isso, você vai pensar, poxa, a minha mãe vai estar arrecadando, eu vou estar sendo mais bem remunerada e eu vou poder fazer as coisas que eu gosto. Pronto. Você encontrou um sentido para aquilo que você fazia, para ser menos doloroso. Porque você tem que fazer. No trabalho a gente não faz só o que a gente gosta, ou você faz só o que você gosta lá no seu trabalho, né? Tem a parte que a gente não gosta. Então, como você transforma isso de uma forma mais prazerosa? Então, acho que é um conjunto, né? Acho que, olha, Melissa, a gente pode fazer bons negócios, porque se a gente juntar a orientação jurídica, né, preventiva para as empresas, já com um treinamento, olha, perfeito. Olha quantas empresas. Se eu implementar isso realmente, dos empresários ouvir o que eu posso fazer para evitar as demandas. Seria maravilhoso. Maravilhoso. Né? Porque a gente evitaria realmente um processo judicial que é desgastante. Sim, para não é bom para ninguém. Numa audiência, e aí tem aquele ato, o empresário ficar nervoso e tudo mais, a gente evitaria muito sofrimento aí pelo caminho. Melissa, a gente já tá quase encerrando, né, assim, o nosso tempo. Então, assim, que incrível o nosso bate-papo, doutora Melissa, né? Eu aqui na intimidade, mas é a doutora Melissa. Eu pensei, nós vamos falar todo esse tempo. Pois passou. A gente fica aqui, se tivesse um cafezinho aqui, a gente fica aqui, né? Muitas horas. Então, assim, foi incrível. Muito obrigada por você compartilhar aí todo o seu conhecimento, de ter estudado, dedicado o seu tempo pra vir aqui falar e a gente poder ajudar mais pessoas, que acho que o propósito é isso também, né? Influenciar positivamente, que esse é um dos meus propósitos de vida, é influenciar positivamente as pessoas, seja no âmbito profissional, pessoal, que a gente possa ajudar. E aí, assim, terão muitas dúvidas, então as pessoas podem recorrer a quem elas têm acesso, ou também a você, se você quiser deixar aqui os seus contatos também. Então foi um prazer muito, assim, foi muito bom partilhar esse momento com você, então eu te agradeço por estar aqui por esse momento, viu? Eu que fico feliz de participar desse projeto, tô feliz de você ter iniciado, né, a gente conversa muito, você sempre falou, um dia eu vou palestrar, e assim... um outro formato, mas tá valendo, exatamente, né? Mas vamos alcançar pessoas e você ser ouvida, né, que tem muita bagagem aí para ser colocada para fora, para as pessoas ouvirem. Eu tô muito feliz mesmo de estar aqui e que a gente veja aí ao longo do tempo como é que vai ser isso, e que as pessoas pelo menos se atentem, vamos pesquisar, um alerta, né? Vamos... na prática como é que vai ser. E repensar, né? Repensar. E aí tentar realmente prevenir
no que remediar depois, né? Sim. Vamos tentar o que a gente pode aplicar para prevenir. Obrigada mesmo, Que Nay. bom. E pra vocês que estão aí, olha só, que me acompanharam eu e a doutora Melissa aqui nesse bate-papo super gostoso, que tenha feito você refletir também, né, a forma que você gerencia as relações das pessoas na sua empresa, a sua liderança, que tenha sido um papo gostoso sobre felicidade também no ambiente de trabalho. É um espaço para isso mesmo, que a gente possa... A ideia desse projeto é um espaço onde a gente possa refletir sobre vários assuntos. E eu espero gravar próximos episódios com muitas pessoas, então também vocês podem colocar aí em algum lugar, que eu não sei aonde ainda, mas qual assunto vocês querem trazer. Esse foi só o começo de muitos episódios que eu pretendo gravar. E acho que tem muitas histórias, muitas coisas, muitos insights pra gente compartilhar um com os outros. Então, já se inscreve no canal Contos e Encontros com Daiane, pra você não perder nenhum episódio. Quem sabe um dia você esteja lá no episódio também. Se inscreve no canal, me siga nas redes sociais, Daiane Gomes, no TikTok, que eu também estou no TikTok, no LinkedIn. São vários caminhos pra você não perder aí nenhum assunto que pode ajudar você a trazer toda essa questão da felicidade no ambiente de trabalho e outros assuntos que eu gosto de, né, cultura organizacional, sobre relacionamentos, espiritualidade. Olha, como diria o meu amigo Leandro e a Sabrina, colocar uma roleta com vários assuntos, você gira a roleta, o assunto que cair, vamos falar, ia dar negócio. Então, muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui até agora e até o próximo episódio.